Bem, amigos, hoje vamos fazer uma análise completa dela, ó, a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Sugestão de um seguidor aqui do canal, hein? A CSMG3. Bom, olha que gráfico bonito. Quem investiu R$1.000 há 10 anos em Copasa, hoje teria R$3.889. Veja aqui na nossa tabela de rentabilidade que a Copasa consegue agradar a todos os públicos, né? Desde o investidor de curto prazo até o de longo prazo, porque ela está num momento muito bacana aqui em suas cotações. Rendeu 2,6% no último mês, mas ó, no tempo de 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ela tá verdinha em tudo. São 289% nos últimos 10 anos. Bacana, né? E olha aqui que interessante nesse gráfico aqui que tem lá no site Investidor 10, que compara o lucro líquido da empresa com a sua cotação. Olha só a setinha aqui, que bacana. Isso aqui mostra que a cotação subiu porque o lucro da empresa vem subindo de maneira consistente, né? Desde 2015, quando não só a Copasa, mas o mercado inteiro viveu um momento muito ruim, a pior crise da história econômica do Brasil, né? Pelo menos da história recente. E aí, de lá para cá, veja que a empresa só conseguiu, né, trazer bons números em seus lucros para nós. E isso se reverteu numa crescente em suas cotações. Mas será que a cotação está cara? Será que a empresa está supervalorizada? Ou será que ela ainda tem espaço para investimento, né? Vamos analisar isso nesse vídeo. Mas antes da gente continuar, eu queria que você respondesse a nossa enquete de sempre. Você tem Copasa na carteira? Responda aqui para mim. Tenho, não tenho, tô querendo colocar, ou eu tenho, mas eu tô querendo passar para frente. Qual é a tua situação, hein? Se você caiu nesse vídeo aqui é porque você tem algum interesse em Copasa. Então me conta aqui que eu gostaria de saber. Bom, e também é importante que você saiba que esse vídeo não é recomendação, nem de compra, nem de venda, é minha opinião de investidor. Use com fins educacionais porque eu posso estar errado. Então tome as suas próprias decisões. Tá legal? Bom, mas vamos lá. Veja aqui os números da Copasa, né? Crescimento de receitas em todos os segmentos, né? Seja no segmento da água, do esgoto, dos resíduos sólidos. A empresa vem demonstrando aqui, ó, um excelente crescimento. Veja aqui na variação percentual aqui em cima, ó, né? Em todos os segmentos. E mais do que isso, veja que as concessões que a empresa tem são muitas, né? 633 concessões de água operadas, 271 concessões de esgoto operadas, né? Mais de 11 milhões de habitantes atendidos, né? Então, é uma empresa realmente robusta, né? Veja que essas concessões, em sua grande maioria são de longo prazos, né? Mais de 83% com vencimento para depois de 2031. Então, a empresa tem bastante tempo para colocar em prática os seus planos de negócios, né? Então veja aqui, ó, o cronograma de finalização das concessões são muito de longo prazo. Então, quanto a isso, estamos tranquilos, né? Em relação ao aspecto operacional, é muito importante a gente ver, ó, tá cobrindo aqui no meu rosto, mas eu vou me afastar, ó. Veja aqui que o número de empregados por ligações atendidas, ó, vem caindo fortemente ao longo dos últimos anos, né? O que indica que a empresa está aumentando a sua produtividade. Não é que ela tenha demitido um monte de gente, não. É que ela está conseguindo atender mais habitantes, mais população com o mesmo quadro de pessoal. Isso é produtividade em elevação, o que é muito bacana a gente ver nas empresas, tá? Os índices de perdas de água, né, ó, também vem diminuindo. E olha só que interessante, inadimplência, que já esteve em 3,4, ó, caiu para 3,5, né? Caiu para 3,4, ó, e agora está em 3,07. O que mostra que a empresa está conseguindo fazer uma boa gestão, tanto na parte operacional, como no aspecto financeiro também. E olha só que notícia interessante, a situação hídrica, né, vem melhorando lá no sistema Paraopeba, né, que é utilizado pela Copasa. Então veja, ó, que ao longo dos últimos anos, né, a situação hídrica vem melhorando, a setinha é para cima, o que indica para a gente que pelo menos no horizonte de curto prazo a gente não vai ter problemas de falta de água para a Copasa operar, né? Então isso significa que a empresa vai poder se concentrar em oferecer bons resultados. Também a companhia destaca aqui a melhora, né, nos seus índices financeiros, ó, a geração de caixa, o lucro líquido da empresa, ó, vem subindo consistentemente ao longo dos últimos anos. E aqui olha só que interessante, o cronograma de investimentos da empresa, você vê, ó, que desde 2020 vem crescendo e vai continuar crescendo pelo menos até 2027. Ó, a empresa vai atingir aqui o patamar de 2 bilhões anuais de investimento. Muito bacana, porque a gente vê que se a empresa está investindo, naturalmente ela vai conseguir trazer mais receitas e mais lucros. E naturalmente, com esse caixa gerado, haverá mais dividendos, que é o que a gente gosta, né? Bom, e por falar em dividendos, né, vamos analisar o nosso primeiro quesito aqui que a gente sempre olha em qualquer empresa, renda passiva. Veja que a Copasa está com uma lucratividade baseada na sua cotação de hoje em torno de 15%. Né? E isso nos traz aqui que a empresa, com base na cotação de hoje,
consegue pagar 13,38% de dividendos, o que é excelente, tá? Está acima da média da companhia. Então, não espere que esse número magicamente se repita para sempre, mas é um excelente indicativo de que a empresa vive um bom momento. Tá? Veja que o lucro por ação vem subindo desde 2020 para cá. Né? Começou aqui com 1,41, depois foi para 2, já está em 3,40. Então, isso significa que a companhia está se tornando, né, mais lucrativa. O dividendo também vem numa linha crescente. Observe lá em cima, aqui, lá em cima, né, que a média de dividendos que a companhia paga é 8,6%, que já está bacana. Mas, ultimamente, veja que a seta mostra que esses dividendos vêm numa tendência de elevação. Né? E no último ano, a companhia pagou ali em torno de 13%, muito interessante. Né? Veja aqui novamente um gráfico que mostra que, ao longo dos anos, a companhia vem, sim, aprimorando a sua distribuição de dividendos, né? Vem melhorando, ainda que sutilmente. Tá? O payout da companhia, em média, em torno de 45%, 47%, está na média, tá legal? Então veja que a companhia aqui tem uma regularidade na distribuição de dividendos, e é bom lembrar que a política de dividendos da companhia é pagar de 25% a 50% do lucro líquido, com declarações trimestrais e pagamento para 60 dias após a aprovação, o que é muito bacana da gente observar. Né? Então, pelo quesito da renda passiva, me parece que a companhia está bem posicionada. Agora, quanto à precificação, será que está cara? Será que está barata? Vamos ver os índices. Bom, pela relação de preço e lucro, a gente vê que não está cara não, né? Uma relação aqui de 6,3 anos para o lucro da companhia, né? O lucro por ação se retornado até o valor da cotação atual. Então está uma média muito boa. Em torno aqui de uma vez o patrimônio é o que a gente está pagando na cotação de hoje. Menos de 5 anos de geração de caixa é o que a gente está pagando hoje. Então, pelos índices, a companhia não está cara. E veja que o PL já foi aqui de 10, 9, 10, 9, 13, 11, 7... 8,97 e hoje está por volta de 6, o que indica que a companhia pode estar, inclusive, barata, um pouco abaixo da sua média de valuation, né? Pelo preço sobre o valor patrimonial, a gente vê que não é bem assim. A média é 0,88 e agora estamos pagando uma vez o patrimônio, então não tanto assim, né? Porém, na geração de caixa, a gente vê que a linha é decrescente, o que é interessante, porque significa que hoje você paga menos pela companhia em relação ao caixa que ela gera do que você pagaria em 2018, em 2019, em 2021. Né? Então, me parece aqui que, pelos indicadores, a companhia não está cara. Né? Pode até estar realmente barata. E aí, a gente vê a explicação. Como é que uma empresa há 10 anos sobe e continua barata? É isso aqui, Olha aqui a receita líquida da companhia. Só cresce, cara. Todo ano cresce. Ela melhora a sua produtividade, ela aumenta o seu atendimento, ela repassa a inflação. Então, quer dizer, é por isso que as cotações cresceram tanto e a companhia continua barata, né? Ou pelo menos no seu preço justo. É porque ela está aumentando as suas receitas e aumentando também o seu caixa gerado, a geração de caixa, né? Então, sim, me parece que a companhia não está cara não, viu? Não está cara não. Na minha primeira observação aqui, me parece que não. Em relação à rentabilidade, será que a Copasa é rentável? Não tem nem o que discutir, né? Olha só, lucro bruto na base de 40%. Quer dizer que se uma pessoa lá paga uma conta de água de R$100, a Copasa está ganhando R$40 ali, né? Um lucro bruto. É claro que aí há deduções, né? Mas nessas deduções você percebe que o lucro operacional aqui fica em torno de 23%, tá bom também, e o lucro líquido 18,47%, que na minha visão está muito bom também, né? Bem acima aí, 50% aí acima, pelo menos, do que a Selic rende, né? Então é claro que a gente não está comparando aqui um índice financeiro. Não é que a Copasa vai dar 18% de lucro para você. Mas isso quer dizer que depois de todas as suas operações, a empresa consegue gerar no caixa dela 18,47% de lucro líquido. Ora, aí se o lucro aumenta, o que a gente pode esperar das cotações? Que as cotações aumentem também. Tá legal? Bom, veja que a margem bruta da companhia vem também numa linha de alta. A empresa está se tornando mais rentável ao longo dos anos. Veja que a rentabilidade dela está em torno de 40% na margem bruta, quando a média é 38%, ou seja, ela está subindo de patamar, está subindo o nível. Né? Veja que o lucro bruto como cresce, né? A margem líquida também, a média é de 12%, mas você vê a linha aqui dos últimos anos, chegando a 18%. Então a companhia está sim melhorando a sua rentabilidade. O mesmo com o retorno sobre o capital do investidor, do acionista, olha só, crescendo acima da média 7,8%, está em 10,8%. O retorno sobre o investimento da mesma forma. Olha que coisa bacana a gente ver uma empresa assim melhorando ao longo dos anos os seus índices. Isso é muito interessante da gente ver. Dá para perceber aqui que tem gestão. Tem um trabalho feito para que a companhia se torne melhor
como empresa que represente melhor os interesses do acionista. Eu gosto muito de observar isso na gestão de uma companhia. Quanto ao endividamento, será que a companhia está endividada? O endividamento dela é saudável? Vamos ver. A dívida bruta é de 4 bilhões e 600 milhões, mas o patrimônio da companhia é de 7 bilhões e 800 milhões, ou seja, o patrimônio é bem maior do que a dívida. Além disso, ela tem 1 bilhão e 250 milhões em caixa, né? Ali aproximadamente mais do que um quarto da dívida ela tem em caixa. E se a gente for pegar a dívida bruta menos o que a empresa tem em caixa, a gente chega a uma dívida líquida de 3 bilhões e 350 milhões. Né? Então essa aqui é a dívida líquida. Mas veja, a companhia gera 1 bilhão e 650 milhões de caixa. Né? E a gente vê que essa geração de caixa tem aumentado ao longo dos anos. Então a gente pode chegar à conclusão de que com 2 anos de lucro operacional, de geração de caixa, ela quitaria essa dívida líquida. Então sim, tá controlado, é um investimento, é um endividamento que não preocupa nesse momento. Né? E observe aqui que é uma dívida bem gerida também, né? Está uma parte no CDI, uma parte indexada pelo IPCA, outra parte pela TR, que é bem baixinha, né? Ali em torno de 9% em moeda estrangeira, TJLP. Então veja que tem um mix bem bacana aqui nos índices dessa dívida. E olha só, o cupom médio, o juro médio que a companhia paga nessa dívida é de 9,4%, o que está bacana nesse momento, porque está mais barato esse endividamento do que a taxa Selic hoje. Né? Então mostra aqui que a companhia fez um ótimo trabalho na composição dessa dívida. Então, em relação ao endividamento, beleza, a companhia está bem tranquila aqui. Né? Tem dívida? Tem, mas veja que a dívida líquida vem caindo, a liquidez corrente, ou seja, a capacidade de pagamento vem aumentando, e é uma dívida que está razoavelmente barata e razoavelmente controlada. Né? Veja aqui a relação entre a dívida e o caixa gerado, como vem despencando, né? Então está tranquilo em relação ao endividamento. Em relação ao crescimento, né? Não é uma empresa de grande crescimento, né? Porque é uma empresa de utilidade pública, que atende a uma população dentro de um estado, né? que paga dividendos, mas veja que mesmo assim ela cresce. Né? Cresceu aqui as suas receitas em torno de 7% nos últimos 5 anos, cresceu seus lucros em torno de 18% nos últimos 5 anos, então cresce sim, crescimento ali bem razoávelzinho. Né? Então veja que é um mito essa história de que existem empresas de valor, empresas de dividendo, e do outro lado, empresas de crescimento. Isso é mentira, rapaz! Cara, eu vou te falar uma coisa, só existem 2 tipos de empresa. Empresa ruim, que dá prejuízo, que destrói valor para o acionista, e empresa boa, que gera lucro, que gera caixa, que paga dividendos. E aí a gente pode dizer com absoluta tranquilidade que a Copasa é uma boa empresa, né? E vem crescendo aqui de maneira saudável. Então tire da cabeça essa história de que tem empresa de dividendo e empresa de crescimento. Empresa boa cresce sempre. A empresa que para de crescer começa a morrer, tá? Então a Copasa é uma empresa que cresce e é uma empresa que paga dividendos, né? Veja aqui no checklist do site Investidor 10 que a empresa atende a quase todos os segmentos, né? Só não atende ali ao ponto de que nunca deu prejuízo, porque em 2015, lá naquela crise financeira, ela sofreu, né? E também esse pontinho aqui não está correto, porque diz que a empresa apresentou crescimento nos últimos 5 anos e a gente acabou de ver que apresenta sim. Já em relação à margem de segurança, a gente observa que tanto pelo método Bazin como pela fórmula de Graham, olha só que interessante, a empresa oferecem ótimas margens de segurança. Né? Pela cotação atual, né, Graham enxergaria um upside de até 84% de valorização e Bazin poderia enxergar até 123% de valorização. É claro que isso aqui não quer dizer nada, não significa que a empresa vai subir a esses valores, a esses patamares, mas pelos critérios que esses 2 lendários investidores nos trouxeram, a empresa teria sim margem de segurança. Tá? E aí, diante disso, qual é o seu veredito, hein? Qual é a sua opinião? Vale a pena investir em Copasa hoje, com o preço de hoje, com os fundamentos de hoje? Para você, é cilada? Vale a pena? Ou ela é boa, mas tá cara? Bom, me responde aqui embaixo nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Mas vamos lá ver a minha opinião. Né? A minha avaliação é de que a empresa vem melhorando os seus índices, os seus números, tanto na eficiência operacional como na financeira. Também, a empresa vem investindo com consistência. A gente vê ali que a linha de investimento é crescente, vai atingir o patamar de 2 bilhões anuais daqui a algum tempo. O cenário é bom, porque a situação hídrica é favorável, a empresa tem conseguido repassar a inflação nos seus preços, as concessões que ela tem são de longo prazo, vão vencer só daqui a bastante tempo. Né? Além disso, a empresa apresenta um endividamento bacana, controlado e até certo ponto barato. E além disso, a empresa está com boas margens crescentes, bem como a gente vê a linha crescente nos seus lucros e na sua receita. E de quebra,
a gente ainda tem margem de segurança confortável, tanto pelo método Bazin como pela fórmula de Graham, né? Então, veja só, eu acho que sim, é uma empresa boa, bacana, e é uma empresa que está, muito provavelmente, aqui a um preço bom para se investir, né? Ela ainda teria ali espaço para crescer, né, de maneira considerável, né? Então, sim, na minha opinião, hoje, investir na Copasa com o preço de hoje vale a pena. Será que você concorda comigo ou será que eu estou errado? Tem algum ponto que eu falhei aqui, que eu esqueci de falar? Então, me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você acha. É muito interessante que a gente troque essa ideia e eu estou de olho, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo.